Olá, boa tarde. Governador sanciona a lei que estabelece multa para quem for flagrado com drogas em Santa Catarina. Nevoeiro marca mudança no tempo na capital durante esta quarta-feira. Férias escolares e a importância do chamado detox das telas para as crianças. É a partir de agora, ao vivo, para todo o estado. Muito bem-vindos e obrigada pela companhia, viu? Olha, um suposto vazamento de óleo na orla da Baía Sul, em Florianópolis, foi alvo de investigação do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. E o laudo apresentado confirmou que não se trata de nenhum poluente. Técnicos da fiscalização e do Laboratório de Medições Ambientais do IMA estiveram na Baía Sul para colher amostras do material que foram encaminhadas para análise e concluíram que as manchas alaranjadas são as chamadas marés vermelhas. De acordo com as pesquisas, este evento é decorrente do período chuvoso e pode durar por semanas ou até alguns meses. Essa comprovação de que se trata de uma floração de microalgas e não da presença de um poluente foi por meio da coleta de amostras na superfície da água em vários locais onde a mancha estava concentrada. E segundo o monitoramento da SEDASC, também foram levadas em consideração amostras além da superfície, mas de toda a coluna da água. No documento, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina conclui que as manchas alaranjadas são florações que oferecem riscos aos moluscos. A retirada, o consumo e a comercialização de mexilhões, ostras, vieiras e berbigões estão suspensos em Santa Catarina desde o início da semana. A medida foi implementada após a detecção de maré vermelha na região. De acordo com a companhia, as áreas afetadas são Maciambu e Enseada do Brito, no município de Palhoça, Freguesia do Ribeirão, Costeira do Ribeirão, Caieira da Barra do Sul e Taperinha, em Florianópolis. Já em Praia do Cedro e Pontal, no município de Palhoça, a suspensão se aplica apenas aos mexilhões, vieiras e berbigões, não afetando as ostras. Segundo o SEDASC, novas análises serão realizadas nessas localidades e na região. O monitoramento será contínuo para garantir a segurança da população. Para quem acordou bem cedinho hoje, se deparou com a grande Florianópolis encoberta por um denso nevoeiro, né? Só que a formação foi tão intensa que ainda no meio da manhã ele seguia deixando aí o ambiente com certa restrição na visibilidade. Mas essa umidade próxima do solo, na verdade, era um alerta de mudança nas condições do tempo. Imagens bonitas, né? E quem chegou logo na sequência foi ele, o sol. Eita, que esse astro-rei estava esperado demais nestes dias, né? E a boa notícia é que depois de tanta chuva e umidade, o tempo fica mais estável a partir de hoje. Então, a previsão é de que o sol apareça durante todo o restante dessa semana em toda Santa Catarina. Pelo menos de hoje até o fim de semana, um tempo mais estável. O governador de Santa Catarina sancionou o projeto de lei que institui a cobrança de uma multa pelo porte ou uso de drogas em ambientes públicos de todo o estado. A lei foi sancionada pelo governador Jorginho Melo após ser aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina no início de julho. O texto prevê a aplicação de uma multa de um salário mínimo para quem importar ou consumir drogas ilícitas em espaços próximos a órgãos, instituições ou construções públicas, incluindo vias e parques. Metade do valor será destinado para o Fundo Estadual de Melhoria da Segurança Pública. 25% será destinado ao Fundo Estadual Antidrogas e os outros 25% vão para o Fundo Estadual da Saúde. O texto estabelece ainda que, em caso de reincidência dentro de 12 meses, o valor da multa será redobrado. Intervalo rapidinho e na volta a gente fala dos cuidados com os olhos durante as férias da criançada. É hora de fazer aquele famoso detox das telas. Em instantes, a gente está de volta com essa Se Acontece. Agora 12h49.
volta com SC Acontece, a Segurança Pública de Santa Catarina está de aniversário. A Polícia Civil completa 212 anos de história agora em julho. E são várias as ações em comemoração à instituição. Ontem mesmo, a sede de formação e aperfeiçoamento dos policiais na Grande Florianópolis recebeu agentes, escrivães, delegados e outras autoridades para celebrar a data. Em 29 de julho, a Polícia Civil Catarinense comemora 212 anos de história. Para marcar a passagem da data, durante todo este mês, uma série de eventos serão realizados em alusão ao aniversário da corporação. A Academia da Polícia Civil, em Canasvieiras, no norte da ilha, foi palco de uma destas ações. Durante a solenidade de comemoração, para atender a atual demanda, foram entregues 21 novas viaturas e, além dos veículos adquiridos, a Polícia Civil ainda alocou mais 32 carros. Para reforçar o armamento, também foram entregues 145 fuzis de fabricação israelense, usados por forças de segurança de todo o mundo. Ações que fortalecem ainda mais os dados do Anuário de Segurança, que posicionam o estado catarinense como o mais seguro do Brasil. Para 2024, só para a área de tecnologia da informação, estão previstos mais de 14 milhões de reais em investimentos. No último ano, a Polícia Civil bloqueou mais de R$1 bilhão de organizações criminosas e teve mais de 12 milhões em tributos restituídos aos cofres públicos do Estado. Se formos comparar 2024, esse mesmo período, com os anos anteriores, nós dobramos a produtividade. O que nós cumprimos de mandado de prisão nesse ano já é maior do que foi cumprido em todo o ano de 2022, ou todo o ano 2021, ou todo o ano 2020, ou todo o ano 2019. Além disso, nós conseguimos um aumento de orçamento em 25%. Nós tínhamos um orçamento de cerca de 74 milhões, ele chegou a 103 nesse ano de 2024, o que demonstra que, de fato, há boa vontade do governo com relação à Polícia Civil de Santa Catarina. Saindo agora do assunto segurança pública para falarmos de férias escolares e também sobre saúde, porque o recesso no meio do ano começou ontem para a maioria dos estudantes catarinenses. E esse período pode ser, inclusive, bastante importante aí para relaxar a musculatura dos olhos, sabia? Sobre esse assunto, inclusive, a gente recebe aqui no estúdio agora a médica oftalmologista Mara Nishimura, a doutora que hoje vai nos explicar um pouquinho mais sobre a importância disso tudo. Doutora, eu gostaria primeiro de agradecer a presença da senhora por aqui e, na sequência, já engajar isso no nosso assunto, os cuidados com os olhos. Importante esse detox? Férias. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço, o convite. Então, há muitos prejuízos, para a saúde dos olhos quando existe esse uso exagerado, desenfreado das telas, dos eletrônicos. Celular, tablet, a televisão, Kindle, por conta do excesso de luz azul, que a gente fica exposto das telas, é que há prejuízo para os olhos. Então, uma das doenças mais comuns e mais facilmente detectada é o olho seco. Então, a gente fica ali, às vezes, horas e horas diante das telas, lendo, assistindo filme, enfim, até nas redes sociais, e acaba que esse excesso deixa os olhos mais secos, que é uma situação extremamente sintomática, A senhora falou agora, só interrompendo um minutinho, com relação às horas, A gente fica com esse excesso. Mas existe um tempo médio ou o máximo que a gente pode estar exposto a essas telas, em específico as crianças, adolescentes? Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Neurologia, a de Pediatria, de que crianças até 2 anos não devem se expor nunca as telas, de 2 até 7, 8 anos, em torno de 2 horas por dia, de 7 a 15, mais ou menos 4 horas. E acaba que essa relação de tempo médio ou máximo com o uso das telas induz os pais a pensarem assim, olha, mas o que ele está assistindo agora é educativo, é uma coisa prazerosa, é bom para a criança, eu vou deixar ele ali um minutinho, depois ele sai para a rua para brincar. Mas aí, essa questão dos anos, a idade que também precisa ter, é bem importante. E a gente, na verdade, fica muito mais, se a gente for pensar,
O uso é muito maior, né, do que o recomendado. E aí vem as consequências, né? O olho seco, dor de cabeça, pode deixar os olhos vermelhos, a gente pode ter visão embaçada. E porque a gente fica ali fixo, olhando para as telas, o olho faz um movimento natural de entrar, né, assim, em convergência, e aí os olhinhos ficam um pouco tortos. E às vezes o uso é tão exagerado que o olho depois tem dificuldade de voltar para a posição primária, criando uma situação que começou a ser identificada até durante a pandemia, por causa da clausura, enfim. A gente fazia tudo, né, na época da pandemia nas telas. E aí surgiu essa entidade nova, que é o que a gente chama hoje de estrabismo adquirido. Então a criança ela é normal, mas ela, né, de ficar ali nessa posição, ela desenvolve estrabismo, que só tem tratamento cirúrgico. É dramático, porque, quer dizer, ela, né, teve ali todo um tempo de vida normal e, de repente, ela desenvolve uma doença que ela só vai conseguir tratar com cirurgia. E o interessante nessa questão das idades que a senhora relatou, e também por conta desse estrabismo, as aulas... muitos dos estudos são feitos por meio ali das telas, inclusive com crianças pequenas, 7, 8 anos, que a senhora acabou de falar que o tempo médio de uso deve ser de 2 horas. Poxa vida, as crianças estão ali induzidas a usarem essa tecnologia justamente para aprender, mas aí acaba adquirindo Então a tecnologia ela é bem-vinda, né? Ela facilita assim inúmeras atividades, inúmeras situações, mas a gente tem que ter essa consciência e saber equilibrar um pouco. Será que dá para zerar nesse período de férias escolares o uso das telas? Então, se pudesse, né, seria o ideal, porque o recomendado é que as crianças façam esse detox fora das telas em atividade ao ar livre, né, outdoor. E o que acontece é que, mesmo nas férias, a gente, né, acaba ficando muito dentro de casa, esse período de baixa temperatura, né, de umidade, chuva, não tem muito como, mas agora vindo, né, o sol, seria bom a gente sair um pouco, ir para os parques e fazer atividades ao ar livre. É isso que você quer dizer, então, quando a gente relata aqui para o pessoal relaxar a musculatura dos olhos. Porque quando a gente olha a distância, assim, na linha do horizonte, coisas longe, aí o inverso, o músculo do olho realmente ele relaxa e faz esse contraponto da contração nas coisas de perto. Além disso, também os estudos nesse sentido eles são muito robustos e eles mostram que receber radiação do sol naqueles horários bons também favorece a visão. Inibe, por exemplo, o aumento do grau de miopia nas crianças. Então, se a gente for pegar, nesses últimos anos, os países orientais, China, Coreia, Japão, eles vivem uma epidemia de miopia por causa do excesso de telas, da clausura, que daí a gente não tomava sol. Então a tecnologia é bem-vinda, é interessante que se usem as telas, mas sempre de maneira comedida. Isso, o equilíbrio é o X da questão, né? Estão aí, então, as recomendações da oftalmologista Mara Nishimura. Muito obrigada pela presença, foi muito bacana. Lembrando que o pessoal de casa também pode rever esse conteúdo que a gente acabou de apresentar por aqui, ao vivo, trazendo a doutora aqui conosco no SC Acontece, lá pelas nossas redes sociais e também pelo site tvbv.com.br. Muito obrigada. Eu agradeço também. Muito bacana, esclarecedor e muitas ótimas recomendações para quem nos assiste. Uma excelente tarde para a senhora, para você de casa também. Até amanhã, viu? Tchau, tchau.